Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal. E se ela não passar esse ano, o que é que eu vou fazer? Uma pausa aqui para essa fofura. Meu filho do terceiro ano. Próximo ano já vai fazer o quarto ano. E é a partir daí, por aqui, né, que já começa as provas, né? Já começa aquele passar por médio, né? Ele me disse ontem pela segunda vez, né, que ele está com medo de não passar o próximo ano. É tão lindo ver essa preocupação dele. Certo que preocupação às vezes atrapalha, né? Mas preocupação às vezes é bom, né? Ele se preocupar, assim, às vezes faz com que ele corra atrás do que ele precisa. Mas bora para o assunto do vídeo de hoje. Já foi de uma seguidora, essa pergunta aí que eu fiz no começo do vídeo. E ontem me veio à mente. Se você não senta com seu filho ou com sua filha, que seja criança ou que já seja um pouco adolescente, que seja adolescente. Mas se você não senta, como você vai saber se essa criança, se adolescente está com dificuldade ou não? E se tiver com dificuldade, em qual parte, em qual matéria, em qual assunto ela está com dificuldade? Então você não tem como ajudar se você não sentar com a criança, se você não vê onde ela está precisando. Eu só falo criança, né? Mas vocês me entendam, né? São tanto as crianças como os adolescentes, tá bom? Que precisam, do que precisar que vocês estejam lá. Às vezes a gente não tem esse costume de sentar com a criança e acha que não tem nada para resolver caso a criança, né? Volta lá o assunto da mãe, né? Da escrita do meu canal. Você não senta com a criança, como é que você vai resolver? Você sabe nem onde é que ela tá, qual passo ela precisa dar, né? Onde ela precisa reler mais, se concentrar mais. Se você não sabe, como você pode ajudar ela? Entendeu? Por isso você tá com essa dúvida. O que é que eu faço se ela não passar? O que é que eu faço se meu filho não passar de ano? Você deveria pensar assim. O que é que eu faço agora? Não se ela não passar de ano. Não se ele não passar de ano. Porque o passar de ano é mais lá daqui a 4 semanas talvez. Então você deve resolver hoje. Para que não corra o risco de não passar de ano. Entendeu? É hoje que você deve agir. Algum assunto, alguma matéria que ela não está entendendo, que achou que o professor não explicou bem explicado, achou que não encaixou na cabeça dela, na cabeça da criança. Então sente aí com ela para ver o que está precisando. Às vezes só precisa ela ler mais um pouco, só precisa essa criança ler mais um pouco em casa. Porque só o estudo da escola não basta. Pode ser que antes, quando a gente estudava, mesmo que antes fosse mais fácil, mas não sei se era. Eu acho que cada nível tem sua dificuldade. Naquele tempo também, com certeza, tinha suas dificuldades. Com certeza não estava fácil. Mas talvez você fez algo mais do que seu filho está fazendo para poder passar de ano. Vou aqui contar uma história para vocês de quando eu estudava. Quando eu fui fazer o sexto ano, né? Aquele tempo chamava quinta série. Antes de eu fazer o quinto ano, eu já gostava de estar sempre olhando os materiais, fazendo algum dever, lendo alguma coisa. Eu já gostava. Quando eu fazia o sexto ano. Muitas vezes quando eu chegava da escola na quarta série, eu nem faltava os materiais. Eu já tinha isso de estar sempre vendo os assuntos, né? Sempre vendo em casa os assuntos, escrevendo, respondendo, lendo. Quando eu fui estudar a quinta série, que naquele tempo se chamava quinta série, mas hoje é o sexto ano, eu fui morar na casa de uma amiga da minha mãe. Acho que a filha dela, se não me engano, já ia estudar a mesma série que eu, mesmo nível escolar que eu. Aí tinha um rapazinho mais novo, uns 2 anos mais novo talvez, não sei, não lembro. Só sei que eu fui pra casa dessa amiga da minha mãe, que na verdade o marido dela é da nossa família ainda. Ele com meu pai são amigos, né? Da onde eu morava tinha transporte para levar até a escola mais próxima, mas minha mãe resolveu mandar eu ir morar lá, né, na cidade. Ela achava que iria ser melhor. Só que quando eu estava estudando lá, essas duas crianças que tinham nessa casa, elas estudavam em colégio particular, em escolas particulares, e eu em pública. Então a atividade era bem diferente, mesmo da criança que tinha o mesmo nível de escola que eu. Eu acredito que deve ser por causa disso. As provas iam diferente, trabalho ia diferente, assunto diferente, tudo diferente. Acho que se teve uma vez só, que quando eu estava estudando ela também estava para fazer algum trabalho, alguma prova. Mas sempre, eu não lembro que era a gente, todos estudando. Eu lembro que eles estavam brincando enquanto eu precisava
de estudar. Eu lembro disso. Pode eu estar enganada em algum ponto aí, mas eu lembro que eu não vivi com os materiais. Eu sei que eu não passei de ano. Não passei de ano. Estudei a quinta série uma vez e não passei de ano. Estudei outro ano, quinta série, morando na mesma casa, com a mesma família. E não passei de ano de novo. Eu lembro até que uma vez eu estava estudando a mesa, né? Era a mesa da cozinha mesmo. E as outras duas crianças que moravam na casa estavam brincando, correndo ao redor da mesa. E eu olhando para eles brincar, podendo eu tentar sair dali. Sempre quando eu precisava estudar, não lembro que eles brincavam, mas quando eu estava estudando, eu estava brincando. E eu, vontade de brincar. Não passei no primeiro ano, não passei no segundo. Quando eu voltei para casa da minha mãe, que eu fui estudar na escola mais perto da casa da minha mãe, eu passei todos os anos. E na minha casa, né, na casa dos meus pais, tinha também duas crianças mais novas do que eu um pouco. Cada coisa que a gente passa na nossa vida sempre tem um aprendizado, mas eu não sei se lá aprendi alguma coisa para aplicar depois que eu voltei para casa dos meus pais. Eu não lembro. Só lembro que eu voltei, comecei a estudar e passei todos os anos. Passei quinta, sexta, sétima, oitava e nono, sem reprovar nenhum ano. E os outros anos para frente também, né, os que eu estudei, também não reprovei nenhum ano. Então o que me vem além, o que me faz acreditar que eu não ter passado é devido a ter crianças ali que brincavam enquanto eu estudava ou que eu ia também brincar com eles, eu precisando estudar. Me lembro que história fiquei em recuperação faltando 4 para passar e não passei. E quando eu voltei para morar na casa dos meus pais, eu tô em lembrança hoje que eu tinha o mesmo hábito que eu tinha quando estava estudando na quarta série, terceiro ano, quarta série, terceira série. E voltando ao assunto da mãe, né? Da escrita aqui do meu canal. O que é que ela deve fazer? Né? O que é que a mãe deve fazer juntamente com a criança? Que é criar o hábito de estudo, né? Se ela não tem o hábito de estudo, se ela estuda só na hora da prova, praticamente um dia antes, né, da prova, do trabalho, isso não tá certo. Ela tem que estudar dias antes. É a criança, o adolescente, tem prova, tem trabalho, qualquer coisa. É não pegar nos materiais escolares só na hora da escola, só na escola. É pegar também em casa. Aqueles que não pegam. Fora o dia de estudar para a prova do trabalho também. Que se a criança ou adolescente não entendeu a questão, um assunto, então ele deve rever esse assunto. Para ver se foi alguma coisa que atrapalhou ele lá na escola, para ver se encaixa o assunto na mente, para ver se entende. Que às vezes só lendo mais uma vezinha aquele assunto, às vezes já dá para entender. Às vezes o problema é que lá ela não estava prestando atenção, essa criança, adolescente, às vezes na escola não estava prestando atenção. Estava olhando para o colega, conversa com a amiga, com o amigo, entendeu? Tem que ajustar um horário para pegar no material todos os dias e rever aquele assunto. Seja de português, matemática, ciência, história, qualquer matéria. Precisa pegar no material. Precisa pegar no material para rever o assunto. Então, tem que ter um hábito de estudo, uma rotina de estudo. Por quê? Porque a gente, né, tanto faz criança como adulto, a gente sempre faz aquilo que está acostumado a fazer. Vocês já perceberam isso? Quem não está acostumado, a gente deixa para fazer depois, não quer fazer. E daí, né, vai ajuntando, né, as dificuldades que tem com mais outras dificuldades, com mais outras, né? Então, por isso, devemos criar um hábito para que a gente se lembre que está fazendo aquilo e volta a fazer, vai fazer de novo, faça de novo, faça de novo. O que você deve fazer para que seu filho, né, para agir agora, não é para agir só quando passar as provas não, quando tiver prestes a passar as provas não. Preste atenção. Deve fazer fazer com que seu filho crie uma rotina de estudos, seu filho ou sua filha, né? Tá balançando o celular aí porque eu tô segurando com a mão e não consigo deixar sem segurar não, sem balançar não. Então, crie uma rotina de estudo com seu filho ou mande ele criar uma rotina de estudos, né? Faça por onde ele criar uma rotina de estudos. O que é a rotina de estudos? Onde ele vai ali, a ela ou ele, né? Está estudando todos os dias. A rotina de estudos vai definir o que vai estudar, a hora que vai estudar e o tempo, entendeu? É isso que você tem que fazer. E todo dia cumprir isso. Se seu filho, sua filha não sabe ainda determinar isso, porque nunca fez, não vai saber como faz, ajude ela a fazer, faça por ela, determine a hora,
o tempo e qual matéria vai estudar por dia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.